Olá, queridos, a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal no YouTube. Peço a você que ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva agora, clicando nesse botão de se inscrever. E já aproveita e ativa também o sino das notificações, pois todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo ou estivermos realizando alguma live aqui no canal, o YouTube vai te notificar, te avisar, para que você assim não perca nenhum dos nossos conteúdos. Já aproveita também, deixa o seu like. Seu like é muito importante para o crescimento do nosso canal. Seu like faz o YouTube entender que este vídeo é relevante e ele vai assim entregar este vídeo, este conteúdo para mais pessoas. Desta forma, mais vidas serão impactadas, edificadas pelo poder da palavra de Deus. Faço questão também de responder a cada um dos comentários de vocês. Então, pode deixar o seu comentário aí, que eu com certeza estarei respondendo a todos vocês. Deixe sua dúvida, deixe também sua sugestão para próximos vídeos. Que Deus abençoe e vamos para o vídeo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 a seguir, sobre um tema muito importante, relevante. Hoje nós vamos, através desse texto, entender que apesar de estarmos caminhando nesta terra, não podemos de forma alguma tirar os olhos e a mente do céu. Este é o segredo do cristão vencedor. Ele caminha com os pés na terra, mas nunca tira os olhos e a mente do céu. O texto está escrito assim, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu, na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos amoldando, conformando com as antigas concupiscências que vocês tinham no tempo da vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Queridos, é matéria de consenso que esta epístola, ela é uma epístola de autoria do apóstolo Pedro. Nós vamos perceber também que esta epístola vai ter como escritor um obreiro de Pedro chamado Silvano, mais conhecido entre nós como Silas. Sim, o mesmo Silas que fora companheiro do apóstolo Paulo. Silas está aqui nesse momento servindo ao apóstolo Pedro como uma espécie de amanuense, secretário, escriba de Pedro. Esta epístola também ela é classificada como uma epístola geral, católica, universal, como você preferir. A Bíblia vai também aqui nos dar a informação de que essa epístola fora escrita da Babilônia. Nasce aqui uma dificuldade. Entendermos de que Babilônia Pedro está se referindo, até porque nessa época existiam pelo menos 3 Babilônias. Na verdade, acredita-se que Pedro está aqui se utilizando de uma linguagem metafórica, uma espécie de código para se referir a Roma. A maioria dos estudiosos, dentre eles os pais da igreja, Eusébio e também Jerônimo, entendem que Pedro está escrevendo essa epístola de Roma. Ele se refere a Roma como Babilônia pelo momento que a igreja, os cristãos, estavam aqui vivendo na cidade de Roma. Então Pedro estaria aqui se utilizando de uma espécie de código, uma linguagem metafórica. Pedro está aqui também destinando essa epístola para os forasteiros e dispersos, cristãos
tanto judeus como também gentios, que estavam espalhados por algumas regiões do Império Romano, a saber, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e também Bitínia. 5 partes aqui do Império Romano, todas elas localizadas na Ásia Menor, onde hoje é a atual Turquia. Por isso, nós também vamos chamar esta epístola de circular, haja vista que ela vai passar por essas regiões, cumprindo o propósito para o qual está sendo enviada. Vale também lembrar os irmãos que Pedro, quando escreve essa epístola, ele tem como um dos principais objetivos testemunhar de qual seja a verdadeira graça de Deus, firmar os destinatários desta carta nesta verdadeira graça e fazê-los entender que sim, valeria muito a pena eles permanecerem firmes na presença do Senhor, caminhando na terra com fidelidade, servindo a Deus com alegria, mesmo em tempos tão difíceis como eles estavam aqui vivendo. A data de escrita dessa epístola ainda é matéria de muito debate teológico, não se chegou ainda a um consenso de quando de fato ela foi escrita. Porém, uma das datas mais aceitas e utilizadas no nosso meio é a de 63 a 67 depois de Cristo. Haja vista que, de acordo com a tradição, o apóstolo Pedro vai ser morto, crucificado, de cabeça para baixo, em Roma, nos últimos anos do governo de Nero. E como Nero vai morrer no ano de 68 depois de Cristo, após se suicidar, acredita-se que esta data, essa epístola, ela vai ficar melhor encaixada dentro deste período, 63 a 67 depois de Cristo. Os irmãos também vão se lembrar que este homem chamado Nero era um homem terrível, com uma mente diabólica. Nero, ele tinha um projeto, um desejo no seu coração. O projeto era de reconstruir uma capital mais bela e moderna. Não há problema nenhum com relação a esse projeto, a esse desejo, a este plano. O grande problema são os meios que Nero vai se utilizar para a realização do mesmo. Nero entende que a melhor maneira de reconstruir uma capital mais bela e moderna é destruindo a atual. E como ele vai fazer isso? Na data de 17 de julho de 64, Nero vai provocar um grande incêndio. Ele vai subir ao alto de uma torre chamada Mecenas, de onde ele vai assistir, por um período de 7 dias, ao horrendo espetáculo das chamas, enquanto a cidade estava aqui sendo destruída por este grande incêndio, pessoas sendo prejudicadas. Enfim, Nero vai assistir de lá este terrível incêndio. Quando o incêndio acaba, Nero percebe que a capital do império estava praticamente toda destruída. Dos 14 bairros de Roma, 10 foram totalmente destruídos pelas chamas. Restaram 4. Esses 4 que restam são densamente povoados por judeus e cristãos. Aqui está o que nós chamamos de álibi, que Nero tanto desejava. Nero vai agora lançar a culpa desse incêndio criminoso sobre os cristãos. Nero vai dizer: percebam, eu não tive culpa desse incêndio. Esse incêndio criminoso não é ideia minha. É só vocês perceberem, é só vocês observarem, é só vocês analisarem. Só onde esses cristãos habitam que as chamas não chegaram. Este incêndio só pode ter sido provocado, gerado por eles. É nesse tempo que começa aqui uma grande, terrível e brutal perseguição contra a igreja do Senhor. É neste tempo que o apóstolo Paulo vai ser preso, novamente colocado em uma prisão imunda como um criminoso. É nesse tempo que a história chega a dizer que chegou a faltar madeira para se confeccionar mais cruz, tamanha era a quantidade de cristãos que estavam sendo mortos, crucificados em Roma. Nesta época, alguns desses cristãos tiveram seus corpos cobertos de piche, foram amarrados nos postes de iluminação da cidade e queimados vivos. Outros eram colocados nas arenas para que
fossem ali devorados, comidos por leões enfurecidos. Outros eram levados para o teatro a fim de servir de espetáculo, enquanto touros enfurecidos os pisoteavam aqui até a morte. Se tem algo que mexe com o meu coração, é perceber que mesmo em um contexto tão desfavorável de perseguição, tamanha brutalidade que eles estavam aqui vivendo, eles não negaram a sua fé, não largaram a sua cruz, não abandonaram a Jesus. Pelo contrário, eles preferiram morrer do que abrir mão da presença. Eles preferiram morrer do que virar as costas para Deus. Eles preferiram morrer do que perder a eternidade. Sim, eles preferiram morrer do que perder a salvação das suas vidas. Eles preferiram morrer do que ter que aqui abrir mão dos seus princípios, dos seus valores, da sua fé, da sua crença em Deus. Eles preferiram morrer do que perder a comunhão com Cristo. Logo, os irmãos percebem aqui que os destinatários desta carta, eles estão passando por um tempo de perseguição, de extrema pressão, de luta, provação, adversidade, caos, crise, terror. Eles sofrem aqui com acusações caluniosas, ostracismo social, levantes populares, ações policiais locais. Na época que o simples fato de alguém se denominar cristão já era motivo para sofrer inúmeras retaliações. Porém, contudo, entretanto, esses cristãos precisavam suportar com alegria todo este sofrimento por causa de sua fé, se manter fiel a Deus, ainda que isso pudesse custar a sua própria vida. Pedro, ao escrever esta epístola, está aqui então encorajando esses cristãos, exortando esses cristãos a terem paciência, a terem esperança, a viverem em santidade diante de Deus, mesmo em meio aos maus tratos dos seus adversários, dos seus perseguidores. E isso aqui é lindo. Por quê? Esse capítulo 1 ele é extraordinário. Pedro ele está aqui preocupado. Qual é a preocupação de Pedro? Esta perseguição está gerando nesses cristãos alguma dificuldade, algum tipo de instabilidade. Pedro está preocupado que esta perseguição venha roubar da mente desses cristãos algumas verdades que eles não podem se esquecer. Por exemplo, é como se Pedro começasse essa epístola dizendo para eles: vocês não podem se esquecer. O que, Pedro? Que vocês foram eleitos por Deus Pai. Vocês não podem se esquecer. O que, Pedro? Que através do sangue de Cristo Jesus, vocês foram redimidos. Vocês não podem se esquecer. Do que, Pedro? Que vocês nasceram de novo e nasceram para uma viva esperança. É Pedro dizendo para eles: olha, eu sei que vocês estão nessa terra, vivendo debaixo de pressão, aflição, dificuldade, perseguição, mas caminhe com os pés na terra, sem tirar a mente e os olhos do céu. Caminhe com os pés na terra, sem tirar a mente e os olhos do céu, entendendo que esta caminhada de vocês na terra tem um propósito. Qual propósito? Vocês estão lutando por uma herança. Herança essa que é incorruptível, ou seja, que não perece, não apodrece, não se deteriora. Herança essa imaculada, amiantos no grego, ou seja, algo absolutamente limpo, sem nenhum tipo de sujeira, contaminação. Ou seja, vocês estão também lutando por uma herança imarcessível, amarantos no grego, ou seja, algo inalterável, como uma flor que nunca murcha, nunca perde sua beleza, nem o seu bom perfume, que está reservada, guardada, mantida em segurança para vocês no céu. Vocês quem? Vocês que forem fiéis. Vocês quem? Que permanecerem firmes. Vocês quem? Que suportarem a pressão. Vocês quem? Que continuarem na presença de Deus.
Portanto, caminhe com os pés na terra, entendendo que vai valer a pena chorar aqui, vai valer a pena sofrer aqui, vai valer a pena suportar a pressão aqui, vai valer a pena caminhar na terra, mesmo debaixo de tanta dificuldade na presença de Deus. O apóstolo Pedro está dizendo para eles: eu sei que vocês estão sendo perseguidos, eu sei que os dias são maus, eu sei que existem momentos que vocês pensam que não vão suportar, que não vão aguentar, eu sei que tem dias que a vontade de desistir, ela bate a porta, porém, não se esqueçam, vocês estão sendo guardados pelo poder de Deus para a salvação, que já está pronta para ser revelada neste último tempo. Essa palavra guardados aqui, que Pedro se utiliza, é um termo militar. Ou seja, Pedro está dizendo assim: a vida de vocês está guarnecida, protegida por Deus. Pedro dizendo para eles: vocês podem ficar tranquilos. Deus está protegendo, guardando cada um de vocês. Nessa mesma epístola, os irmãos vão ver Pedro dizendo o seguinte: o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor como um leão, para mim, buscando alguém que ele possa tragar, matar, destruir, aniquilar, parar. Isso é lindo, porque Pedro está dizendo para eles: podem ficar tranquilos. O diabo pode até cercar, o vosso adversário pode até andar ao vosso derredor, pode desejar tragar, destruir, matar vocês, mas ele não vai conseguir. Vai cercar, mas não vai matar. Vai cercar, mas não vai destruir. Vai cercar, mas não vai paralisar. Vai cercar, mas não vai ter êxito. Por que, Aldoir? Porque há um sentinela fiel que não dorme em serviço, que está guardando você 24 horas por dia. É como se ele dissesse: o teu sentinela não dorme e ele está dando uma ordem ao inimigo. Nele você não toca, nela você não mexe. É meu, tem dono, eu guardo, eu protejo, eu blindo contra os teus ataques. Olha que coisa linda, olha que coisa extraordinária, porque Pedro segue esta carta, esse capítulo 1, dizendo para eles o seguinte: vocês têm sim motivo para se alegrarem, ainda que vocês estejam em meio a tantas lutas, dificuldades, perseguições. Qual o motivo? Primeiro, vocês são salvos. Segundo, há uma herança reservada para vocês. Terceiro, vocês estão sendo guardados por Deus. Escute isso: um crente salvo, lavado, remido no sangue do Cordeiro, sempre vai ter motivo para se alegrar em Deus, mesmo em meio a dias conturbados, adversos, desfavoráveis, de perseguição, de dor, de lágrima. Nós sempre vamos ter motivo sim para se alegrar em Deus. E o maior motivo é esse: a salvação das nossas almas. Entender que quando aqui tudo terminar, lá nós vamos viver uma eternidade com o nosso Deus. Olha que coisa linda. Pedro vai dizer: vocês têm sim motivo para se alegrar, ainda que seja necessário serem afligidos, contristados por várias provações, por um curto período de tempo. Escute isso aqui, Pedro está dizendo o seguinte: haverá momentos na vida que será sim necessário vocês passarem por um tempo de provação. É necessário sim ser provado. Não quero, vai ser do mesmo jeito. Não estou afim, vai ser da mesma forma. É necessário, é importante, é preciso. Deus está dizendo: passar, não por uma, mas por várias provações. Se tem algo que me alegra, é isso. É entender que Pedro está dizendo: vocês vão passar por várias provações. Vocês vão passar, porque crente não mora na prova, crente não vive na prova, crente não passa a vida toda na prova, crente passa pela prova,
Passa como? De cabeça erguida, glorificando a Deus, entendendo que aquela provação tem um propósito divino. Olha que coisa linda, porque Pedro vai dizer, vai ter provações na vida de vocês, mas quem está permitindo é Deus, e Deus só está permitindo porque Ele tem um propósito nesta provação. Porém, o mesmo Deus que permite o começo da prova é o Deus que põe um ponto final nela. Pedro vai dizer, vai ter provação, mas é por um curto período de tempo. É Pedro dizendo, vai ter provação, mas não vai durar para sempre. Vai ter provação, mas é por um curto período de tempo. Vai ter provação, mas a prova não é eterna. A prova não vai durar para sempre. O Deus que permitiu a prova vai se levantar do trono e vai dizer, basta, chega, acabou. Isso é lindo, porque a prova não dura para sempre. Vai passar, vai passar, vai passar. Isso aqui é para alguém que está neste vídeo. Esta prova não dura para sempre. Há um propósito de Deus aí. E Deus vai pôr um fim nisso, para a glória do nome dele. Agora a pergunta que fica aqui é, por que é necessário passar pela prova? Pedro está dizendo, porque vocês precisam passar pelo teste de autenticidade. A fé de vocês precisa ser provada, para que vocês provem que a fé de vocês de fato é autêntica, verdadeira. Significa que tem fé que é falsa. Significa que tem fé que é só da boca para fora. E Pedro está dizendo, sabe quando a gente descobre se a fé é verdadeira? Não é na bonança, é na prova, é na dificuldade, é em meio às lutas e perseguições da vida. O que Pedro vai dizer a eles é, lembra do ouro? A fé de vocês precisa ser provada semelhante ao ouro. Porém, a fé de vocês é muito mais valiosa, muito mais importante, muito mais preciosa do que o ouro que perece. Só que Pedro está dando um exemplo. Lembre do trabalho do ourives, do processo que o ouro passa pelo fogo. A fé de vocês é provada de forma muito semelhante. E eu lembro disso aqui. O ourives, quando ele vai procurar uma pepita de ouro, às vezes ele encontra no fundo de um rio, às vezes ele vai precisar escavar a terra para encontrar uma pepita de ouro. Quando ele encontra, ele se alegra, porque entende que encontrou de fato algo de muito valor, algo precioso. Mas tem que ser um ourives por excelência. Não pode ser qualquer pessoa para encontrar uma pepita de ouro. Por quê? Se não for um especialista, corre-se o risco de desprezar uma pepita de ouro. Porque quando ela é encontrada no seu estado bruto, ela está dura, ela está suja, ela está contaminada, é provável que ele a despreze, é provável que ele a desvalorize. Por isso, tem que ser o ourives por excelência. Porque quando ele encontra, ele olha para a pepita de ouro e diz, está suja, está contaminada, porém, a aparência não roubou a essência. Tá suja, mas eu sei limpar. Tá suja, mas eu sei trabalhar. Tá suja, mas na minha mão tem valor. Tá suja, mas na minha mão vira ouro. Olha que coisa extraordinária. Aí entramos no processo de transformação da pepita em ouro de fato. Como esse processo se dá? Ele vai lavar ela com água, mas a água lava de forma superficial. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa pepita de ouro e vai colocar ela numa fornalha, que ele aquece em altíssima temperatura. Porém, ele não joga ela na fornalha e deixa ela lá e vai embora. Não, ele coloca ela na fornalha, mas fica controlando a temperatura da fornalha, porque ele sabe qual é a temperatura exata para trabalhar nela. Então, tá no fogo, mas ele tá de olho. Tá no fogo, na fornalha da provação, mas ele não perdeu o controle, não tirou os olhos dela. Olha que coisa interessante. Quando ela está no fogo, ela começa a derreter, sair do seu estado bruto e toda a impureza começa a cair por terra. No Oriente, o ourives só dá o trabalho por completo quando ele tira a pepita de ouro da fornalha, olha para ela e consegue ver a sua imagem refletindo nela. Então, ele põe na fornalha, quando ele tira da fornalha, ele olha
e diz: ainda não estou aparecendo, minha imagem ainda não está refletindo. Volta para a fornalha. Por isso que tem gente que vive assim: entra na fornalha, sai da fornalha, entra na fornalha, sai da fornalha, entra na fornalha, sai da fornalha. Porque ele está dizendo: enquanto a minha imagem não estiver em você sendo refletida, o trabalho não está concluído. Agora olha que coisa linda. Quando ele tira ela de lá e consegue se enxergar nela, ele nem chama mais ela de pepita, já começa a chamar ela de ouro. E aí que agora, derretida, ele consegue colocar ela no seu molde, no seu formato, porque agora ela aceita o formato, a forma, o padrão do ourives. E aí, agora sim, ela é ouro, tem formato, está no padrão do ourives, tem valor. Isso aqui é lindo, porque o que o apóstolo Pedro está tentando dizer é que haverá momentos que Deus vai permitir que nós venhamos a entrar sim na fornalha da provação. Porém, ele sempre estará de olho, ele sempre estará cuidando, ele sempre estará no controle da fornalha. Ele não vai deixar a temperatura aumentar de forma que você não suporte, de forma que você não resista, de forma que você não aguente. Ele conhece sim a tua estrutura, ele sabe como trabalhar em você, para também trabalhar depois através de você. Na fornalha da provação, ele está trabalhando em você, tratando você, mudando você, transformando você. Isso aqui é tremendo, é extraordinário. Na fornalha, ele purifica. Na fornalha, ele arranca a impureza. Na fornalha, ele está realizando um trabalho extraordinário nesta pepita de ouro, que agora já é ouro. É Deus dizendo: eu estou por meio da fornalha da provação, trabalhando em vocês. Faz parte do meu propósito. Eu estou no controle da situação. Isso aqui é demais. Por quê? Pedro está aqui preocupado. Preocupado sim. Pedro percebe que existe a possibilidade de, em meio a essa perseguição toda, eles se esquecerem dessas verdades que eu acabei de apresentar a vocês. Então, Pedro está percebendo aqui que eles estão correndo o risco de se corromperem, de apostatarem da fé, de largarem sua cruz, de desistirem, porque a pressão está muito grande, a perseguição está muito cruel. Por isso, no versículo 13, os irmãos vão ver Pedro dizendo: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, olha só, e esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Olha, Pedro, quando fala aqui de cingir os lombos, nós precisamos entender que o judeu, quando ele ia para o trabalho ou ia para uma guerra, ele prendia o seu cinto com muita força e cingia-se. Para quê? Para que as suas vestes não ficassem esvoaçantes e ele corresse o risco de tropeçar nas suas próprias vestes, cair, se machucar, perder a guerra, enfim. Só que Pedro não está falando de vestimenta, Pedro está falando aqui de mente, entendimento, cabeça. Pedro está dizendo: vocês precisam cingir os lombos do vosso entendimento. O que Pedro está tentando dizer aqui, Aldoir? É simples. Pedro está dizendo: esta perseguição está gerando na mente de vocês alguns pensamentos ou ideias esvoaçantes, que se vocês não amarrarem, não prenderem isso, elas vão destruir, derrubar, matar vocês. Então vocês precisam de forma urgente prender, amarrar esses pensamentos, ideias esvoaçantes. Olha, é muito natural, em meio à perseguição, aflição, dificuldade, que surjam algumas ideias, alguns pensamentos esvoaçantes, que você sabe que se você der vazão, você vai cair, você vai pecar, você vai falhar, você vai errar o alvo e você corre o risco de perder aí a sua salvação. Então o que Pedro está dizendo? Não permita que esses pensamentos, ideias esvoaçantes, façam você perder a mente e os olhos do céu. É Pedro dizendo: não permita que essas ideias, pensamentos, roubem de vocês o desejo, a vontade de serem salvos, de estarem com o Senhor, de passarem com Deus a eternidade. É Pedro dizendo:
Amarra hoje, prende agora, blinda a mente, protege ela, porque o adversário quer vencer você aí. Tudo começa aqui. Aqui é a maior batalha. Aqui é a maior guerra. Se perdermos aqui, perdemos tudo. Pedro está deixando isso muito claro. Só que Pedro continua dizendo, sede sóbrio. Sobriedade aqui está ligada ao domínio pleno do seu raciocínio mental, da sua mente. É Pedro dizendo, é vocês quem determinam no que vocês vão pensar. É vocês que determinam aonde vocês vão focar o pensamento de vocês. Por isso Pedro vai dizer, blindou a mente, cingiu ela, amarrou esses pensamentos, está com a mente plenamente dominada, sendo conduzida, pensando no que é de cima. Agora espera na graça, espera porque ele vem, espera porque mais um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará. Porém esperar como? Como filho. Filho que? Obediente. Porque existem filhos que são rebeldes. Filho rebelde não respeita a vontade do pai. Filho rebelde não tem prazer de agradar, servir e honrar ao pai. Por isso Pedro diz, espere como filho, mas como um filho obediente. Filho obediente respeita a vontade do pai. Filho obediente não questiona a ordem do pai. Filho obediente, ele tem prazer de agradar ao pai. Filho obediente entende que o não do pai é cuidado, o não do pai é zelo, o não do pai é livramento, o não do pai é proteção, o não do pai é o pai dizendo, eu tenho o melhor para você. E aí, partimos para encerrar. Por quê? Pedro vai dizer o seguinte, e não vos amoldeis, não vos conformeis com as antigas concupiscências que vocês tinham no tempo da vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. Essa palavra aqui, não vos amoldeis, no grego é me systematizomenoi, tem a ver com não entrar no esquema, não entrar na forma, não se conformar de fato. O que Pedro está dizendo para eles seria que eles não poderiam entrar no esquema do mundo. Só que tem um problema aqui. Só pode entrar no esquema do mundo quem está fora desse esquema. Ok? Então essa palavra não é uma palavra para quem está no esquema do mundo. Senão ela seria, saiam do esquema do mundo. A palavra é para quem já está fora desse esquema. E só está fora quem de lá foi retirado. E só foi retirado de lá quem foi alcançado pela graça e pelo sangue de Cristo que foi vertido na cruz do Calvário. Por isso, nessa mesma epístola, Pedro vai dizer, não se esqueçam, não foste com coisas corruptíveis, como a prata, como o ouro, que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro, sem mancha, sem mácula, que vocês foram tirados do esquema do mundo e introduzidos num novo esquema, no esquema de Deus, no padrão de Deus, no formato de Deus. Então, na verdade, Pedro, quando diz aqui, me systematizomenoi, ou não vos amoldeis, Pedro está dizendo, vocês não podem retornar para o padrão, para o esquema do mundo. Padrão este que vocês viviam antigamente. Práticas essas que vocês tinham no tempo da vossa ignorância, quando vocês não tinham entendimento, conhecimento de Deus. E tudo que o diabo quer é te fazer, me fazer, nos fazer voltar para o lugar da onde Deus nos tirou. O mundo quer nos corromper com as suas propostas, nos fazer negociar nossos princípios, valores, nos fazer ceder à pressão, roubar a nossa adoração, para que quando a trombeta tocar a gente não possa se encontrar com o nosso Senhor, com o nosso amado, com o nosso Cristo. Mas sabe o que é lindo? E aqui fica essas lições para você, nesse momento. Olha só, primeira verdade é que a raiva do diabo é que quem caminha com os pés na terra, e aqui está o segredo do vencedor, mas não tira a mente do céu, não tira os olhos do céu, ok? E sabe o preço que foi pago por ele na cruz do Calvário? Ele não retorna para o esquema do mundo. Ele não se conforma, ele não se amolda
Ele não vai novamente para o esquema do mundo, porque ele entende, foi pela graça, mas não foi de graça. Alguém na cruz se entregou, morreu, verteu sangue inocente para me salvar, para me alcançar, para me colocar num novo padrão e viver uma nova vida em Deus. Então, de lá ele me tirou, para lá não volto mais. De lá ele me tirou, para lá eu não volto mais. Segunda verdade é que quem caminha com os pés na terra, mas não tira a mente do céu, ele nega todas as propostas do mundo, por mais sedutoras que elas sejam. Porque ele entende que a proposta da cruz, a proposta do céu, ela é melhor. Terceira verdade aqui, quem caminha com os pés na terra, mas não tira a mente do céu, não negocia seus princípios, valores. O mundo quer, sim, enfiar goela abaixo da igreja, suas ideologias malditas, suas práticas terríveis, diabólicas, mas não iremos negociar. Quem é salvo não negocia, quem é salvo não se rende, quem é salvo não se vende, quem é salvo não abre mão dos seus princípios e dos seus valores. Quem caminha, e essa é a quarta verdade, com os pés na terra, mas não tira a mente do céu, ele não cede à pressão do mundo, porque ele entende, vai valer a pena sofrer aqui, vai valer a pena suportar as lutas aqui, as aflições aqui, porque mais um pouquinho de tempo e ele vem para nos resgatar, ele vem para nos salvar. Sexta verdade aqui é que quem caminha com os pés na terra, mas não tira a mente do céu, sua adoração é ultra circunstancial. Ele adora a Deus independente da circunstância. Ele adora a Deus independente do momento que ele está passando. É por isso que para muitas pessoas nós não passamos de um ponto de interrogação com perna. Eles não conseguem entender como diante de tanto ataque, perseguição, luta, aflição, dificuldade, nós conseguimos estar ainda na igreja, levantando nossa mão, abrindo a nossa boca, glorificando ao nosso Deus. Como que a gente ainda vai para culto? Como que a gente ainda participa de congresso? Como que a gente ainda prega? Como que a gente ainda canta? É porque quem caminha com os pés na terra, mas está com a mente no céu, muitas das vezes, ele vai para o culto assim, na prova, na crise, na adversidade, na guerra, com porta fechada, ferido, perseguido, em meio ao caos, sem saída, mas ele sempre quando chega lá, ele diz, eu vou adorar. Por quê? A minha adoração, a aprovação não vai roubar. Eu não vou deixar de adorar, porque eu estou na prova. Estou na prova, mas ainda sou adorador. Estou na prova, mas eu ainda glorifico a Deus. Estou na prova, mas a prova não vai me calar. Ele diz, eu vou adorar, porque essa adversidade não vai me fazer retroceder. Eu vou adorar, porque as portas fechadas não vão me calar. Eu vou adorar, porque a crise não vai me fazer desistir. Eu vou adorar, porque esta guerra não vai me matar. Eu vou adorar, porque essa perseguição não vai me parar. Eu vou adorar a Deus, porque apesar dos meus pés estarem nesta terra de aflição, de angústia, de lutas, de tamanhas dificuldades, meus olhos estão fixos no céu. Minha mente está presa na eternidade. E eu não vou desistir. Eu não vou parar. Eu não vou retroceder. Eu tenho uma palavra de Deus para você aqui. E a palavra é essa. Caminhe com os pés na terra, mas não tire a sua mente do céu. Continue firme na presença de Deus. Vai valer a pena. Suporta. Aguenta firme. Não arreda o pé. Não para não. Deus é contigo. Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar estrutura para suportar o que vier. E você no final vai levantar a bandeira da vitória e glorificar o nome do Senhor e cantar e dizer, Senhor, valeu sim, muito a pena ser fiel. Valeu a pena te servir. Valeu a pena te honrar. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Que as mãos do Eterno permaneçam sobre a tua vida. Peço a você que ficou comigo até o final deste vídeo. Compartilhe esse vídeo com mais alguém. Alguém precisa ouvir esta palavra. Faça com que ela chegue para mais pessoas. E em nome de Jesus, Deus estará te usando de uma forma poderosa desta maneira. Deus te abençoe.